Boa noite, irmãos. Bom tê-los, bom estar juntos com os irmãos. Pessoal, tem alguns avisos importantes, gostaria que você estivesse bem atento aí para a gente poder usar pouco tempo para isso. Eu tenho aqui algumas agendas de oração. A ideia é que toda igreja, cada família da igreja tenha uma agenda de oração. E eu vou pedir, Lucas, pega aqui para mim, por favor. Vou deixar com o Lucas, se não pegou, a sua família não tem, para que durante o dia, todos os dias do mês, a gente possa estar orando pelos mesmos motivos. São oração pela igreja, por várias coisas. Tá? Então, se você ainda não pegou, pode pegar lá atrás. Pessoal, nós estamos aguardando algumas irmãs que virão de São Paulo, está para confirmar essa semana. Elas são da Igreja Batista lá de São Paulo, e elas vão passear em Serra Negra, no sábado. E aí nós estamos fechando lá, está quase para dar certo delas virem almoçar aqui, porque é uma forma das irmãs se alimentarem bem, pagando menos, é uma forma da nossa igreja ser abençoada. Não vem. Então, beleza. Obrigado. Então, esquece. Está respondido. Pessoal, até o domingo que vem a gente precisa trazer o material para o bazar. Se você tem doação para fazer, não é só de roupa, tá? Outras coisas você pode doar também. Roupa é o que mais tem, que a gente mais doa, mas se você tiver outra coisa, quiser doar, você pode doar também para o bazar, tá bom? A gente está fazendo até o domingo, está pedindo o pessoal trazer até o domingo, porque na outra semana os irmãos vão estar fazendo uma triagem, vão estar fazendo ali a preparação de tudo para no bazar a gente ter, para no sábado a gente ter o bazar, tá? Se você gostaria, além da equipe da beneficência, se você gostaria de ajudar, você procura o Lira, tá bom? Para você poder ajudar. No dia 15 desse mês, nós vamos ter o batismo da Thaís, tá bom? Então, esteja orando por isso. A gente estava vendo se a gente conseguia fazer lá no sítio lá do nosso amigo Roberto. Aí agora todo mundo ficou com dó, mas coitada, tá muito frio. E detalhe, só pensaram nela, eu vou entrar também. Aí nós estamos verificando aí, recebemos o convite de fazer lá na academia nova, lá que tem água quente e tal. Então a gente não fechamos ainda essa semana, a gente vai ver se cabe o povo lá, né? Então vamos aguardar aí essa semana. Vai ter encontro da MCA na sexta-feira, não é isso, Lu? Sexta-feira, 19h30, tá? 19h30, encontro da MCA aqui na igreja, tá? Homens, ajudem para suas esposas virem aqui, tá? Incentiva ela, porque tem sido muito edificante para as mulheres esses encontros. Então facilita a vida dela para ela poder vir aqui tranquila, tá bom? E homens, no dia 13, ou seja, na outra sexta é o nosso encontro. E nós vamos ter uma programação especial, nós vamos receber o pastor Gessé. Ele vai ser o preletor do nosso encontro, é o pastor da primeira igreja batista de Bragança Paulista. E olha, é um homem de Deus, o pessoal que conhece sabe, vale a pena você estar aqui com a gente, tá? O local a gente está para definir, vai ser na casa do Célio, está definido? Bom, eu estou recebendo essas mensagens depois, tá, pessoal? Então, tenham paciência comigo. Vai ser lá no Célio, então, 19h30 também. E quem é o preletor é o pastor Gessé. Eu quero que você sempre perceba que essa é uma oportunidade de você levar alguém, levar algum amigo, levar algum conhecido, e está liberado para os rapazes solteiros, podem ir também, tá legal? Está liberado. Irmãos, gostaria que os irmãos estivessem orando pelo pastor Paolo. Ele, ontem e sexta-feira à noite, ele esteve lá no Rio de Janeiro, lá em Rio das Ostras. Ele pregou num congresso lá de adolescentes, pregou na sexta à noite, no sábado de manhã, sábado à noite, e hoje de manhã ele pregou também. Então agora ele está
no caminho, ele estava tentando chegar aqui, só que pegou muito trânsito, então nós não sabemos se ele vai conseguir chegar até o fim do culto, tá? Então orem por ele, o Andreas, a Rosana, o Ítalo, estão juntos, né? Então orem. Orem também pela Lana, que está meio doentinha, por isso que a Amanda não está aqui com a gente, porque a Lana não está muito bem, tá bom? Eu queria fazer um tempo de oração agora. Existe algum motivo urgente que a igreja precisava orar? Alguém gostaria de citar rapidamente? Qual o nome dela? Maria. Vamos orar pela dona Maria. Ele vai fazer cirurgia e vai extrair a vesícula, dia 11, vamos orar por ele. Mais alguém rapidamente? É isso? Cadê? Hoje? Ah, sim. Vamos orar pela família enlutada, perdemos a vovó, né? Que Deus possa estar consolando a família, né? Nesse momento difícil. E que seja um momento importante ali para perceber a presença de Deus, né? Que seja um tempo de reflexão. Mais algum motivo? Como é que é o nome dele mesmo? João. Pelo seu João. Orar pelo seu João. O que mais? Karina. Orar pela Karina. Problema de saúde também, né? Tá, vamos orar. Mais alguém? Irmão, Carlito? Jóia. Benevides. Mais algum? Amélia? Depois Fátima? Como é que é o nome dele? Sérgio. Vamos orar ali pela família ali. Jóia. Fátima? Tem que fazer cirurgia para não perder do outro olho. Como é que é o nome dela mesmo? Adriana. Vamos orar pela Adriana. A Isa, também problema de saúde, né? Irmã? Isabel. Leucemia. Vamos orar. Isso é legal, pessoal, você depois compartilhar com essa pessoa. Olha, a nossa igreja orou por você. Nossa igreja esteve lá orando por você. Fala, Lu. Sim. Vamos orar pelo pastor Beto, né? Não está bem. Vamos orar por ele. Isso, e é toda dificuldade aí, né? Até para tomar qualquer remédio é difícil, né? Vamos orar por ela. O que mais, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma oração e depois, em duplas, vamos orar, tá bom? Eu vou estar orando por esses motivos e depois em duplas nós vamos orar ao som do piano. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor. E, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está presente aqui entre nós. E temos a certeza absoluta que o Senhor ouviu cada nome. Mas antes mesmo, Senhor, de nós pronunciarmos esses nomes, o Senhor já sabia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas nas Tuas poderosas mãos. E que o Senhor, conforme a Tua vontade, o Senhor possa estar curando essas pessoas, abençoando essas vidas. E abençoando também aqueles outros pedidos, ó Deus, que estão no coração dos Teus servos. Que o Senhor possa estar abençoando, atendendo, suprindo, respondendo, fazendo a Tua vontade nas nossas vidas. Ó Deus, continua, Senhor, conosco, que nós invocamos a Tua presença especial para esse culto. Declaramos que esse culto é para o Senhor, que todas as nossas ações venham a demonstrar o quanto o Senhor é importante para nós. Abençoa-nos, conduz-nos nesse culto, em nome de Jesus que oramos. Amém.
Senhor Deus, Pai amado, louvamos e engrandecemos Teu nome, pelo Deus que Tu és, pelo Teu cuidado, Tua proteção. Invoco o Teu santo nome agora, que o Senhor possa estar conduzindo esse culto, que o Senhor possa estar abençoando a vida de todas as pessoas que foram colocadas em oração, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos que estão aqui, Deus. Louvado seja o Teu nome, porque podemos estar na Tua casa hoje. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom, coloque-se de pé, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Boa noite. Deus abençoe. Som. Boa noite, irmãos. Peço para vocês irem ocupando seus lugares. E eu gostaria de convocar a igreja nesse momento para a gente poder louvar o Senhor. Eu não sei como é que está seu coração agora. Eu não sei como é que você entrou aqui dentro. Mas eu sei que Deus, Ele tem um propósito pelo fato de você estar aqui hoje. E com certeza Ele quer falar com você. Ele quer falar com você através da mensagem, quer falar com você através da música, porque Ele se importa com você. É muito fácil a gente poder perceber a grandeza do nosso Deus. É só a gente olhar para a natureza, né? Existem coisas tão belas que Deus criou. Deus criou, né, o sol, criou a chuva, criou tantos recursos naturais, e por aí dá para a gente poder perceber a grandeza do nosso Deus. Aí você pode perguntar, né, quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor? Porque Deus, Ele não está lá no céu, Ele não fez tudo isso, Ele quer um relacionamento com você. Ele demonstrou o amor dele através do sacrifício de Jesus na cruz. Aí você pode se perguntar, mas por que, Deus, você quer um relacionamento comigo? Por que você quer e demonstrou o seu amor para comigo? Então que essa noite, essa resposta possa vir de uma forma clara ao seu coração. Vamos louvar a Deus através do hino 54, que dá essa ideia aí que eu coloquei para vocês. Toda a natureza me fala do meu Deus, árvores e frutos são todos seus, o céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar: quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Como ensaio ficou mais ou menos. Agora você pode soltar a voz e deixe levar por esse ritmo tão agradável, louvando a nosso Deus.
frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quem sou eu, ó Pai? Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quem vai estar no céu com o nosso Deus, diga amém. 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 Se você não disse amém, hoje é um dia que você pode tomar talvez a decisão mais importante da sua vida, que é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe prazer maior na vida do que a gente poder servir ao nosso Deus. O time pode perder, né? Sei lá, a comida às vezes não precisa estar boa, né? Pode chover, o carro pode furar o pneu, pode acontecer qualquer coisa na sua vida, mas você ter Jesus no seu coração, você entender os propósitos de Deus para a sua vida e você ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, não tem prazer maior. Por isso vamos cantar essa música que fala justamente disso, que a razão da nossa vida é o prazer em a gente poder entregar o nosso Deus e servir a Ele. Buscar é o meu prazer, como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir meu amor em meu coração. Lá do início, novamente, te adorar. Te adorar. Me buscar é o meu prazer, como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças para caminhar e vendo os teus sonhos andando em direção ao teu coração. Jesus, te adorar, abre início novamente. Te adorar, te buscar é o meu prazer, como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor.
Senhor, minha vida pertence a Ti, pois é Tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os Teus sonhos, andando em direção ao Teu coração. Eu não poderia viver sem Ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem Te encontrar e conhecer Teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a Ti, pois é a Tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os Teus sonhos, andando em direção ao Teu coração, Jesus. Queria que você... Hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor, onde a gente lembra do momento do sacrifício de Jesus na cruz. Queria que você trouxesse isso à memória agora e pudesse pensar qual foi o sentido daquele sacrifício e quanto você sente grato por isso, quanto que você reconhece aquela morte de Jesus, aquele sacrifício dele foi para você. Quanto você percebe que o sentido, né, da morte de Jesus foi a sua salvação, entre outras coisas. Queria que você pensasse nisso e essa música nos traz isso também à memória. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás,
ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A igreja pode sentar? Um pouquinho. Todo domingo a gente tem um momento, a gente intercede pela igreja. A gente já teve um período onde a gente orou pelas causas mais emergentes, mas nesse momento, se você entrou com um pedido especial, algo que Deus, você gostaria que Deus tocasse na sua vida, ou transformasse a sua vida, que você possa se colocar à mente isso agora. Eu vou pedir para o seminarista Natanael estar orando em favor da igreja, orando em nosso favor. Mas se você tem isso no seu coração, do jeito que você está, se curve aí ao Senhor, feche seus olhos, se coloque perante Ele, e o seminarista vai estar orando por nós. Oramos. Senhor, nós somos gratos, Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos reuniu aqui no privilégio de te adorar, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito que nos conhece a nossa necessidade, conhece aquilo que está no nosso coração, conhece aquilo que precisamos, Deus, para ser aperfeiçoados na imagem do Seu Filho. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor conceda à sua igreja, Pai, aquilo, Deus, que ela precisa para ser edificada, para ser uma igreja forte, uma igreja militante, uma igreja que dá testemunho de Jesus Cristo. Mas pedimos também, Deus, que o Teu Espírito que conhece as dores que o Teu povo tem passado, Deus. Nós ouvimos tantos casos aqui, Deus, de irmãos que agora conhecem alguém que no seio familiar tem algum enfermo, Pai. E nós te pedimos, Deus, se isso não contradiz o Teu propósito, se isso está no seu coração, nós pedimos pela cura dessas pessoas, Deus, e que o Seu nome, Deus, seja glorificado. Deus, nós te pedimos que aquele irmão, Deus, que ainda não tem conseguido contribuir com a Tua igreja, que porventura ainda não tenha um emprego, Pai, nós pedimos que o Senhor dê visão a esse membro, e muito mais que um emprego, Deus, o Senhor lhe dê uma vocação, o Senhor lhe dê um local onde possa testemunhar do Senhor. Nós te pedimos, Deus, por cada família agora que enfrenta crises, Deus, e te pedimos, Pai, que a paz do Seu Espírito traga o vínculo da perfeição do Teu amor nesses lares, Deus. Que nenhuma família aqui envergonhe o Teu nome com divórcios, Deus, mas que todos os lares aqui estejam plenamente firmados em Jesus Cristo. E Deus, nos mais diversos pedidos, nas mais diversas questões que habitam o coração do Seu povo nesse momento, nós te pedimos que sobre tudo reine a convicção de que o Senhor está conosco até o nosso último dia, até a consumação do século. O Senhor não nos deixará, e não importa, Deus, qual seja a nossa questão, o Senhor a conhece, o Senhor está conosco nesse momento. Vê Tua igreja, Pai, e age, Deus, na direção do Teu coração, no poder do Teu Espírito Santo, e cremos, Deus, que o Senhor há de fazer conforme o Teu querer, e somos gratos por isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se você trouxe seu dízimo e oferta, durante essa primeira música que iremos cantar, você pode estar trazendo aqui. A gente lembra que se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o que Deus quer de você é a entrega total de toda a sua vida. Consequentemente, tudo aquilo que é seu é de Deus, e é Ele que te dá, é Ele que provê. Por isso, como prova de fé, a gente devolve a Ele. Por isso que a gente usa todo domingo esse momento, para que a gente consagre ao Senhor os dízimos e ofertas. E você pode fazer isso nesse momento. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Lá no início. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cruz, até a morte ele sofreu, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Com todo ser desejo ver-te retornar, e tua vontade em minha vida operar.
assim ordenou a criação. A mesma hoje fala ao meu coração. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei. Viverei pra amar-te, pra te dar o teu louvor. Viverei dependente só de ti. Tu és Deus. Tu és Deus. De terra e céu, infinito, poder e amor, enquanto eu viver, darei o meu louvor. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Viverei. Para acabar. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Senhor nosso Deus, que essas declarações, Senhor, que fizemos através dessas músicas, possam perpetuar, Senhor, possam estar firmados, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos corações, ó Pai. Por isso nos ajuda, Senhor, a seguir, Senhor, teus propósitos, teus caminhos, conhecendo mais de ti, Senhor. Por isso, abençoa, Senhor, essa igreja. Faz, Senhor, com que possamos estar cada vez mais firmados em ti, ó Pai. Agradeço também, Senhor, os dízimos e ofertas, pelas pessoas que puderam, Senhor, contribuir essa noite. Que você possa, como diz na tua palavra, Senhor, recompensar, Senhor, cada um de acordo com aquilo que também, Senhor, eles contribuíram. Pai. Por isso, muito obrigado, Senhor, por essa noite, continua falando aos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Igreja pode sentar. Nós temos um tempo que mensalmente nós separamos para, de uma forma solene, relembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus por nós. O texto que nós lemos está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Vamos fazer a leitura do texto e depois resolver a música. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Graça maior que todo meu mal, lá no Calvário, meu Salvador, prova-me, Deus, desse amor real. Graça, fonte de paz e amor, graça, graça de Deus para o pecador. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu sou e salvo agora, irei ao santo lar do céu. Graça, graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça, graça de Deus para o pecador. Amém. Glória ao Senhor, né? Pela graça sobre as nossas vidas. A graça de Deus que nos salvou. Né? A Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O Senhor Deus, na sua graça, nos salvou. O texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 11, nos ensina que a ceia do Senhor, ela é ultra restrita aos salvos em Jesus Cristo, aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, que já pediram, já clamaram pelo perdão dos seus pecados e entregaram a sua vida, os seus sonhos e a sua existência ao Senhor. Só podem participar da ceia do Senhor essas pessoas, os salvos em Jesus. Outra regra também que nós podemos encontrar no texto, que devem participar aquelas pessoas que estão em comunhão com o corpo, que estão em comunhão com a igreja, que entendem o significado do sacrifício de Jesus também nesse sentido. Devem participar da ceia do Senhor também. Somente aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como único Senhor. Pessoas então que estão
passando por pecados escravizadores, devem aguardar para que o Senhor Jesus Cristo seja o único que eles sirvam, que eles seguem, que os domine e os direcione. Então é um incentivo para que no dia que você for liberto, deixar o Senhor Jesus libertar você, no dia que você se engajar nesse processo de libertação, você também possa participar. O texto diz que não é o pastor que vai dizer quem participa ou não da ceia, mas é cada pessoa no uso da sua consciência, ao se autoexaminar, conferindo com o seu caráter, conferindo com as decisões que você já tomou. Você precisa pensar, você já é crente no Senhor Jesus Cristo, você está em comunhão com a igreja, você está livre dos vícios, o Senhor Jesus é teu único Senhor. Se você pode dizer sim para essas três afirmações, então você pode participar. A Bíblia diz que o homem deve se autoexaminar, no versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós vamos ter esse tempo de reflexão agora. Eu vou pedir para que os meus auxiliares venham aqui na frente. Enquanto isso, você silenciosamente feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento, examine-se, avalie-se, perceba se você pode participar desse momento. Dentro de alguns instantes, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor o primeiro elemento, o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo machucado por nós. Daqui a alguns instantes, irmão Sérgio orará agradecendo ao Senhor pelo primeiro elemento. Senhor, agradecemos a Ti por estarmos aqui diante da Tua presença e queremos cada dia mais ter parte contigo, Senhor, através deste memorial. Lembrarmos da Sua morte, do que o Senhor fez por nós, Pai. Queremos participar também do Teu pão, Senhor, nesse instante. Agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Vou pedir para que os irmãos que vão participar desse primeiro elemento se coloquem de pé. O nosso desejo não é melindrar ninguém, é facilitar a distribuição. Aqueles que vão participar, coloquem-se de pé. Ao recolher o elemento, você se assente e a gente sabe então que já serviu todos. Vamos cantar enquanto os irmãos distribuem, primeira estrofe do hino 516. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste, meu Jesus, pão que dá um coração, alegria, paz e luz, pão que dá o coração, alegria, paz e luz. Vamos todos nos colocar de pé. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E nós declaramos também: Jesus Cristo vive e voltará. Vamos declarar? Jesus Cristo vive e voltará. Participemos do pão. Vamos orar agora com o irmão Derivaldo, agradecendo ao Senhor o segundo elemento, o cálice contendo suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Senhor, obrigado, ó Deus, por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, ó Deus, derramado, Senhor, na cruz, ó Deus, em favor, Senhor, de cada um de nós, ó Deus, em favor de cada um, Senhor, daqueles que o Senhor o fez, ó Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, ó Deus, o teu precioso sangue, ó Deus, nos lavar, Senhor, e nos libertar, Senhor, estávamos condenados, ó Deus, assim como diz a tua palavra, Senhor. Mas o Senhor nos amou, Senhor, a ponto, ó Deus, de sofrer, ó Deus, torturas, ó Deus, de sofrer, Senhor, chicotes, ó Deus, de sofrer, Senhor, tantas coisas, ó Deus, para nos salvar, Senhor, para nos resgatar, Senhor, das mãos, Senhor, do inimigo, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Somos, ó Deus, eternamente gratos a Ti, Senhor, por todo o Teu sangue, Senhor, derramado, Senhor, por nós. Obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos que vão participar permaneçam de pé do segundo elemento. Os demais, por favor, queiram sentar-se. Nós vamos cantar a segunda estrofe do hino 516 para a entrega do segundo elemento. Sangue que Jesus verteu na perdão eficaz, esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Diácono significa servo. O pastor precisa ser o servo dos servos. Por isso ele tem o direito de se servir por último. Privilégio. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando também, que é desejo do pastor a convocação de diáconos. Nós ainda não temos oficialmente, né? Então estejam orando para que Deus possa estar levantando, como Ele já tem levantado, homens que possam ocupar essa posição que é importante para a igreja, que nós até hoje não temos. E nesses 15 anos que a igreja faz esse ano, eu entendo que é uma data bonita para nós ordenarmos e consagrarmos alguns homens ao corpo diaconal. Vamos estar orando por isso,
ao longo desse tempo. Vamos nos colocar de pé. O texto continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Vamos falar? O sangue de Jesus tem poder. Participemos do cálice. Nós vamos cantar a terceira estrofe, para que os irmãos possam estar recolhendo. Eu peço que os irmãos, por favor, não empilhem os cálicezinhos. Isso dificulta um pouco a colocação aqui na bandeja. E que a gente possa cantar essa música como uma oração. Vem, Jesus, me abençoar. Vamos lá? Vem, Jesus, me abençoar, enche-me, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos. Para que as crianças até 8 anos venham aqui à frente, para que elas possam ir para o seu cultinho. Aqui do lado, tá, pessoal? Não deixa ninguém na frente, tá? Por favor. Pessoal, por favor. Vamos orar, falar com o Papai do Céu. Todo mundo fechando os olhinhos, pensando no Papai do Céu. Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder investir a Tua Palavra nas nossas crianças, para que elas possam crescer e ter um encontro contigo, Senhor. Ajuda elas nesse processo de conhecer a Tua Palavra e o Senhor. Abençoa os professores, para que eles possam fazer esse trabalho bonito. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Ok, podem ir. Ok. Pessoal, na semana passada, uma das coisas que nós estávamos colocando para a igreja é que alguns contextos onde começa a surgir aquela idolatria velada dentro do coração, ocorre também um arrefecimento, uma diminuição da vontade e do ardor evangelístico. E aí, na minha reflexão, eu pensei, é possível que algumas pessoas que estão aqui não tenham participado dos cursos de evangelismo que a gente sempre dá. Só para eu ter uma ideia, quem nunca participou do curso de evangelismo aqui da igreja? Temos, vários irmãos levantaram. Obrigado, irmãos, podem baixar. Então eu percebi que essa é uma necessidade urgente. O crente precisa saber compartilhar da sua fé. Então eu separei a noite desse domingo para que nós pudéssemos, ao mesmo tempo que formos edificados com esse texto,
ao mesmo tempo nós possamos aprender uma forma de compartilhar da nossa fé com o nosso irmão. Primeiro eu preciso lembrar os irmãos o que é evangelizar. Tem várias definições, eu quero pegar uma definição simples. Evangelizar é transmitir o evangelho de forma que o outro entenda e se posicione em relação a ele. Não adianta só eu ouvir, eu tenho que dar para a pessoa a oportunidade dela se posicionar em relação àquilo que ela ouviu. E não adianta só eu falar, eu tenho que prestar atenção se a pessoa está entendendo o que eu estou falando. Tudo bem, pessoal? Evangelizar é transmitir o evangelho de forma que a pessoa entenda, mas não só entenda, de forma que ela consiga também se posicionar, que ela possa trazer alguma resposta para aquilo que ela ouviu. Lembrando, qual que é o sucesso do evangelismo? É quando eu faço isso aqui ou quando a pessoa se converte? Lembra? Qual que é o sucesso do evangelismo? Quando eu transmito de forma fiel, de forma que a pessoa entenda, ou quando ela se converte? Não é quando ela se converte. É porque a conversão não depende de mim. Quem que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. A minha função é pregar. A minha função é compartilhar. A minha função é tomar a iniciativa e falar da nossa fé em Jesus. Lembrando que o resultado depende da ação do Espírito Santo naquela pessoa que está ouvindo. Tudo bem? Então, de repente falar, eu sou muito ruim de evangelismo, porque eu já evangelizei um monte e eles não se converteram. Você está avaliando com o critério errado. A minha pergunta é, você pregou o evangelho de forma fiel às Escrituras? Sim. Você usou termos que ele ia entender, que ele estava entendendo o que você estava falando? Sim. Então você teve sucesso no seu evangelismo. Você teve êxito no seu evangelismo. Tudo bem, pessoal? Isso é um conceito importante. Outra coisa importante nesse processo do evangelizar, eu preciso antes... Vou pular um pouquinho. Evangelizar, evangelho vem de uma palavra que significa boas notícias. E antes de eu dar as boas notícias, eu preciso explicar de uma forma bíblica as más notícias. Nós já vamos ver hoje com calma essas más notícias. Porque se a pessoa não entender que ela está perdida, para que ela precisa de um Salvador? Se ela não entender que não há nada que ela possa fazer para ela ser salva por ela mesma e que ela precisa de alguém, para que ela vai precisar de Jesus? Se ela não entender que aos olhos de Deus ela é uma pessoa má, pecadora, condenada para o inferno, para que ela vai precisar de Jesus? Se ela se achar boa, se ela se achar autossuficiente, ela nunca vai querer Jesus. Então, evangelizar significa explicar essas más notícias, mas também dar as boas notícias, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu coloquei a palavra em grego aí, só de curiosidade. Essa é a palavra evangelho. Ela significava as boas notícias que o mensageiro trazia do campo de batalha, ou que vinha do outro reino. Era como se fosse um jornal, vinha enroladinha aquela mensagem, entregava-se para o rei, e o rei então recebia o evangelho, as boas notícias. Nós vencemos, o general foi vitorioso. Isso foi transportado, esse conceito, para a mensagem que o Senhor Jesus Cristo prega, para a mensagem que ele deu, essa mensagem de que você estava perdido e condenado ao inferno, não havia nada que você podia fazer, a batalha estava perdida. Mas o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que é o início e o fim, ele venceu a morte, ele deu a sua vida para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê hoje, você pode estar livre do seu pecado e pode receber a vida eterna. Essa é a boa notícia. Essas são as boas notícias. Então eu gostaria de lembrar para o irmão, existem 4 verdades
que você precisa apresentar no Evangelho, tá? E aí você pode ser criativo, você pode usar aí quantos pontos você achar necessário, mas existem 4 conceitos que você precisa transmitir para a pessoa se você quer evangelizá-la com seriedade, você quer evangelizá-la com certeza. Primeiro, é a lembrança, é a verdade de que Deus criou o mundo perfeito e santo. Deus é perfeito, Deus é santo, tudo que Ele fez foi perfeito e santo, inclusive os seres humanos. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa passar em algum momento do nosso evangelismo. Segundo conceito importante é o conceito de que algo saiu do errado, algo saiu errado, o homem pecou. E por causa disso, ele está perdido e não pode fazer nada sozinho para mudar essa realidade. É interessante, irmãos, porque todas as religiões do mundo, qualquer religião, pode notar, eles sabem que existe alguma coisa errada no ser humano. Concorda? Já perceberam? Eles sabem que o ser humano ele vive em conflito. Ele sabe que há maldade na Terra. Ele sabe que tem alguma coisa errada. O problema são as respostas que algumas religiões também vão apresentar a essa questão. A Bíblia vai dizer, o nosso Deus vai apresentar a verdade absoluta de Deus. É o terceiro conceito que eu e você precisamos saber e que precisamos transmitir. É de que Jesus é a única solução de Deus para resolver o problema do homem. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz, pagando o preço. Só o Senhor Jesus é a solução. Nenhum outro pode salvar o ser humano. Esse é um conceito importante que precisa ser passado. E o quarto conceito importante é que você, eu, cada ser humano, ao recebermos esses outros conceitos, para que esses conceitos façam efeito em nós precisamos responder afirmativamente ao convite de Deus. Isso é outra coisa que você precisa deixar claro para a pessoa. Olha, a verdade absoluta de Deus é essa. Se você não quiser, você tem o direito de não querer. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Mas você vai continuar perdido. Você precisa responder afirmativamente ao convite para a salvação que Deus te faz. Então, são esses 4 conceitos que você pode ser criativo. Eu já vi evangelismos usando 4 leis espirituais, evangelismos usando 5 dedos, já apresentei alguns desses aí, tá certo? Existe evangelismo de 6 pontos, de 7 pontos. Tudo isso são formas didáticas de apresentar esses 4 conceitos. Hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos um outro método de evangelismo. E é um método que usa apenas um versículo. Calma, apenas um versículo. Tudo bem? E é um versículo que pouca gente conhece. Qual que é? Pode passar, Bia. Isso! João 3,16. Quem sabe, antes de passar, não passa. Quem sabe João 3,16 de cor? Levanta a mão. Ó que beleza. Pode baixar. Para esses que já sabem João 3,16 de cor, você não precisa nem ter folheto, pessoal. Ó que beleza. Tá? O que diz João 3,16? Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar junto, então posso passar para mim? Isso, vamos lá para aqueles que ainda não memorizaram, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que nós vamos fazer? O método de evangelismo é pegar esse versículo e explicar esse versículo para a pessoa, para o seu amigo, para o seu colega lá da escola, para explicar essa pessoa lá para o seu pai, para sua mãe, para aquela pessoa que você está querendo evangelizar, que você gosta, seu amigo. Então,
Vamos dividir esse versículo por partes. Como nosso amigo Jack, vamos pegar a primeira parte, que diz, vamos lá. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Deus amou o mundo tanto, de uma maneira tão incrível que não existem palavras para descrever. Então você começa a evangelizar a pessoa de um ponto positivo. Olha, Deus amou o mundo. Agora é importante lembrar, quando fala que Deus amou o mundo, não é que Deus amou o mundanismo. Quando fala que Deus amou o mundo, diz que Deus amou todas as pessoas que existem no mundo. É isso que ele está falando. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. A gente vai explicar isso. Olha, tá vendo? Deus amou o mundo. Deus amou cada pessoa. Ele amou você. Ele me amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Deus amou o mundo de uma forma muito especial. Essa é a primeira verdade que você precisa saber. Que Deus te ama. Tudo bem? Primeiro ponto, então você vai ressaltar isso. Olha, Deus te ama. Tudo bem? Beleza? A primeira parte, então, você vai ressaltar que Deus te ama. Tá? Então vamos lá. Mais uma vez, continuando o versículo, vamos falar todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vamos fazer aqui vamos cortar um caminhozinho aqui. Primeiro nós já falamos, olha, Deus te ama. Mas note no texto que existe alguma coisa aqui que parece ruim, parece negativa, parece alguma coisa difícil. Qual que é nesse texto? Qual que é a parte difícil do texto? A parte triste, a parte dura do texto. Qual que é a parte dura? Não é a palavra perecer. Né? Deus então amou o mundo, mas existe alguma coisa aqui que Deus não quer que aconteça, ou Ele não quer que o homem pereça. O que é perecer? Então você vai, olha, nota aqui, ó, no texto existe alguma coisa ruim que Deus não quer que aconteça. O que significa perecer? Já estou no terceiro ponto, Bia. O que significa perecer? O que significa perecer? Que Deus não quer que a gente pereça. Ele não quer que a gente morra, Ele não quer que a gente vá para o inferno. Tudo bem? É isso que Ele está falando. Deus não está preocupado só com a morte física. Ele está preocupado com a ida do ser humano no inferno. Você pode dizer, você sabe porque todo ser humano, o mundo todo, ele vai para o inferno? Por quê? Por causa do pecado. Porque nós somos pecadores. Mas Deus que nos ama não quer que a gente pereça. Então Deus te ama, mas por causa do seu pecado você pode perecer, você pode ir para o inferno. E toda aquela pessoa que não resolver esse problema vai para o inferno. Tudo bem, pessoal? Tô indo bem, né, Bia? Tô acelerando aí, né? Tá bom, pessoal? Então você vai ajudar a pessoa a entender isso. Vamos para o terceiro ponto, mas antes vamos falar de novo o versículo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente já explicou que Deus ama o mundo, que Deus te ama. A gente já falou que nós vamos perecer por causa do nosso pecado. Mas aí entra a boa notícia do Evangelho, que diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Que deu o seu Filho unigênito. Mostra lá no versículo, ou escreve o versículo, pode dividir em pedaços, como a gente está fazendo aqui, e mostra para ele, olha aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez?
deu o seu Filho unigênito. Olha que legal, você pode então dizer, olha, Deus deu Jesus para nós. A solução de Deus não é outra. Olha, gente, tem grandes homens e mulheres na história. Nós podemos lembrar de Maria, de Paulo, de Moisés, podemos lembrar de tantas pessoas, mas quem Deus deu para a gente ser salvo foi Jesus. Só Ele foi dado por Deus. Deus deu o seu Filho unigênito. Jesus veio para morrer na cruz, para pagar o preço do nosso pecado. Ele, por isso, só Jesus é a única solução dada por Deus para solucionar o problema do nosso pecado, porque Deus não quer que a gente pereça. Percebeu o que você está fazendo? Você está encaixando, está explicando o versículo para a pessoa e ao mesmo tempo você está mostrando o evangelho para ela. Tudo bem? Então você vai dizer, olha, Deus te ama, Ele não quer que você pereça por causa do pecado e por isso Ele deu o Senhor Jesus Cristo como a solução para resolver o seu problema. Tudo bem? Vamos tentar repetir o texto sem olhar? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, então nós já falamos que Deus amou o mundo, que Deus te ama. Já falamos que, olha, existe um problema aqui nesse versículo que Deus está querendo resolver. Ele não quer que você morra, não quer que você vá para o inferno. E Ele solucionou o problema dando Jesus. Mas isso só vai ter efeito. Olha o que diz o versículo. Diz lá que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Vamos ler junto? Então, para que todo aquele que nele crê. Então, assim, não é para qualquer um. É para todos os que querem crer. É para todos os que creem em Jesus. E aí a gente precisa explicar o que significa crer. Crer é direcionar a nossa fé somente a Ele. É entregar a nossa vida e o nosso projeto para Ele. É acreditar que tudo aquilo que Ele fez, que Ele disse, que Ele ensinou, é a verdade absoluta. Não é uma verdade, não é uma opinião, é a verdade absoluta. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nesse ponto eu vou dizer, olha, tá vendo? Jesus é a única solução, mas é preciso você crer, você entregar a sua vida para Ele, você pedir perdão pelos seus pecados, você entregar os seus sonhos nas mãos dEle, você deixar Ele controlar a sua vida. Eu gosto de uma ilustração que vale a pena a gente contar nesse ponto. É a ilustração do cara que queria ir para o céu, estava dirigindo o carro, ele não sabia o caminho para ir para o céu. Então, ele está vindo, daqui a pouquinho ele vê parado na estrada, acenando para ele, Jesus. Se tem alguém que sabe o caminho para ir para o céu, é Jesus. Encosta o carro, Jesus fala, amigo, tudo bem? Pô, Jesus, melhor agora, que eu te encontrei. Você pode me levar para o céu? Jesus fala, posso, mas tem condição. Primeiro, vamos pegar tudo que está lá no porta-mala e vamos jogar fora. Vamos? Tem um monte de tranqueira lá, velho. Vamos jogar fora isso? Vamos deixar aqui? Vamos. Então tá bom. Segunda condição. Deixa eu sentar na direção e levar o carro. Eu sei o caminho, você já sabe. Se o cara falar, pode sentar, isso é crer em Jesus. Se o cara falar, não, Jesus, deixa aqui, tu me diz o que eu faço, eu vou e faço o que eu quero. Assim eu não levo. Eu que tenho que dirigir o carro da sua vida. Vamos fazer isso? Se a pessoa falar sim, ele vai para o céu. Se a pessoa falar não, boa tentativa. Você não vai conseguir. Eu sei o caminho, você não sabe.
Pegaram a ideia, pessoal? Isso é uma ilustração que você pode contar dizendo o que é esse crer. Que crer é estar disposto a deixar as tranqueiras da vida para trás e deixar Jesus dali para frente tomar o controle da vida. É uma forma de você ilustrar o que significa crer. Tudo bem, pessoal? Quem aqui poderia contar essa história para mim? Vem logo, rapidinho. Do seu jeito, é só pra gente ver se o povo pegou. Se você não conseguir alguma parte, o pessoal te ajuda, tudo bem? Então vamos lá. Então é assim, eu estou conversando com uma pessoa que não conhece Jesus, e aí eu vou dar essa explicação para ela, que ela está indo por um caminho e vai chegar numa bifurcação que ela tem duas opções. Não, conta a história do carro. Então, aí Jesus está ali. Ela não sabe o caminho. Né? E aí Isso. Jesus pede para entrar. Não, você convida Jesus para entrar. Eu convido Jesus para entrar. Isso, aí Jesus fala. Ele pede primeiro para que eu falo assim, não, eu posso te levar para o céu, mas tem duas condições, lembra? Sim. Aí a pessoa fala, quais são? Qual que é a primeira? A primeira é crer. Não. Do porta-mala. Então, aí ele vai falar para mim, tudo bem, mas então para o carro, né? Abre o porta-mala e tira tudo que tem dentro. Jogar fora essa Você está levando o carro pesado, o carro está difícil de andar. Tem coisa ruim de forte, né? Tem coisa ali cheirando mal, tá guardado. Isso, legal. Né? Muito bom. Então aí ele vai falar, então vamos limpar esse carro primeiro. Joga tira tudo fora, isso. Essa tira é a primeira tudo. condição, jogar a tranqueira fora, jogar tudo fora. Tá bom. Aí a pessoa fala, então vamos continuar a viagem. Aí Jesus fala, mas tem a segunda condição. Jesus não entrou ainda. Jesus está ele está aqui, ó. Eu entro se bom. você. Então Jesus entra no meu carro. Aí você chamou para Jesus entrar. Jesus falou, eu entro se você. A segunda condição. Isso. Aí você vai, a partir desse momento, eu vou na direção e você senta do lado. Isso. Eu vou te conduzir. Isso. Você se a pessoa aceitar isso significa que ela está crendo em Jesus. Sim. E aí, a partir desse momento, a vida dela vai estar leve, porque tudo que ela carregava, Jesus limpa, que ele limpa todo o nosso pecado, e aí ela vai seguir em frente tendo com Jesus na direção. Isso. Salve de palmas para a irmã. Obrigado, Ló. A mulher corajosa. Que bom, né? Entenderam a ilustração, pessoal? Isso é uma forma da pessoa poder entender o que é o crer. Porque o crer não é só acreditar em Jesus. Você acha que algum brasileiro não acredita em Jesus, pessoal? Até mesmo porque existem fatos históricos que a ciência comprova a existência deste homem especial que veio sobre a Terra. Então todo mundo acredita em Jesus. Agora, crer em Jesus é essa decisão de eu estou disposto a jogar a tranqueirada da minha vida, sonhos, valores, projetos, jogo tudo fora e agora eu vou deixar Jesus guiar a minha vida. E Ele vai me levar. Eu confio nele. Não vale fazer aquele negócio que as esposas às vezes fazem. Ó, cuidado com o buraco. Ó, vai ultrapassar. Ó, desacelera. Gente, Jesus sabe o que faz. Calma, não fala Jeová, calma. Não aponta para a esposa, não olha para o lado. Tudo bem, pessoal? Pegaram a ideia? Então, olha só, a gente já está na quarta verdade. Primeiro, então, é o quê? Jesus te ama, mas Ele não quer que você pereça, que você morra, que você vá para o inferno. Por isso, Deus deu Jesus. Tudo bem? Deus deu Jesus. Mas não adianta você só saber, você precisa crer. Tudo bem? Crer é tomar essa decisão de jogar as coisas para trás. Eu não quero mais aquilo que eu carrego e agora eu vou deixar Jesus conduzir a minha vida. Tudo bem? E aí vem o quinto ponto. Olha que legal. Vamos falar de novo. Volta. Vamos falar de novo o versículo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o ponto que faltou? Mas tenha a vida eterna. Olha, e a gente fecha com uma coisa positiva, uma coisa bonita.
Olha, quem crê em Jesus e no seu sacrifício, entregando a sua vida a Ele, além de paz com Deus, recebe de presente a vida eterna. Agora é importante, note no texto, Deus não quer que a pessoa pereça, mas quem crê em Jesus Cristo, ele não perece, mas tem a vida eterna. Pessoal, é presente. Não é só quando eu morrer, não é daqui a alguns anos que eu vou ter vida eterna. A vida eterna eu começo a viver a partir do momento que eu creio. Olha que bonito, olha que privilégio, olha que presente. E isso é importante. Olha, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando Ele assume o controle da sua vida, Ele já vai te levar para lugares bons, Ele já vai fazer a sua vida ser uma vida plena, ser uma vida cheia de alegria, ser uma vida perfeita. Vai ter lutas, vai ter dificuldades? Vai, mas já é vida eterna, já é uma vida com Jesus. Bom, você apresentou isso para Ele. Só para lembrar então, passa para mim. Pode pôr aí, só para lembrar. Deus ama o mundo, Deus te ama. Ele não quer que você pereça. Deus deu Jesus para salvar os homens. Precisamos crer em Jesus. E quando cremos, recebemos a vida eterna. Então nós relembramos os pontos. Olha, Deus é perfeito, Ele ama o homem, Ele ama o mundo e tal. O homem pecou, a solução é Jesus e você precisa responder a isso, você precisa crer. Aí a pergunta que você vai fazer para a pessoa, passa para mim. Você quer receber Jesus como seu Salvador pessoal? Você hoje quer entregar a sua vida, o volante da sua vida para Jesus? Você quer tomar essa decisão de crer em Jesus? E dependendo do que a pessoa fala, então vamos orar. Ore agora, fale com Deus do jeito que você sabe. Fale com Ele, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o volante do meu carro, eu jogo fora o que eu estava carregando e a partir de hoje o Senhor comanda a minha vida. E aí você ora comigo, fala, ora, eu quero ouvir a sua oração. E se você precisar, eu te ajudo. Ora do jeito que você sabe. Entendeu isso? Aí você vai, abaixa a cabeça, deixa a pessoa orar e depois dá um abraço nela. Tudo bem, pessoal? Eu quero fazer um desafio. Eu vou pedir para que todos abaixem sua cabeça, fechem seus olhos. De repente você nunca tinha entendido o Evangelho. E a igreja está orando por você nesse momento. De repente você nunca creu dessa forma no Senhor Jesus Cristo. E hoje você quer entregar a sua vida a Ele. Hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje você quer mudar a direção da sua vida. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Eu quero te sugerir uma oração. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, ore mais ou menos assim, mas com fé, crendo naquilo que você está dizendo diante de Deus. Diga mais ou menos assim para Ele: Senhor Deus, eu entendi que sou pecador, que estou condenado, Senhor. Mas hoje eu entendi também que o Senhor Jesus morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado. Ó Deus, hoje eu peço perdão pelos meus pecados. Hoje eu abro mão de tudo que eu carrego. E hoje eu entrego a minha vida, o volante da minha vida, para o Senhor. Ó Deus, me mude a minha vida e me faz o tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja continua orando. Se alguém aqui gostaria, se alguém fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por você. Só levantar uma das suas mãos. Olha, eu fiz essa oração, eu entreguei. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu entreguei minha vida a Jesus hoje. Mais alguém? Só levantar das suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Lá atrás eu vi. Amém, irmã. Pode baixar. Amém aqui na frente. Glória a Deus. Mais alguém tem um desejo de entregar sua vida a Jesus hoje? Quem mais? Amém aqui na frente. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus?
Senhor, eu não tinha entendido, mas hoje eu quero. Hoje eu entrego nas tuas mãos o volante da minha vida. A partir de hoje eu quero seguir o Senhor. Mais alguém quer tomar essa decisão? Mais alguém? Aproveita a oportunidade, irmão. De repente você está na dúvida. Tira a dúvida. Toma a decisão hoje. Olha, eu não sei se eu já fiz isso, então para tirar a dúvida hoje eu faço. De forma oficial. Mais alguém? Só levantando as suas mãos, eu quero orar com você. Glória a Deus. Mais alguém? Aproveita a oportunidade, irmão. Deixa passar essa oportunidade, não. Vamos orar? Eu vou pedir para esses irmãos que levantarem suas mãos. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu queria te dar um abraço. Eu vou pedir para o Moisés ficar aqui do meu lado, aqui, Moisés, para receber o pessoal que levantou. Vem aqui rapidamente. Eu quero orar com você, amém? Pode vir, não tem medo não. Vamos ficar de pé, vamos agradecer por essas vidas preciosas. Se você na oração quiser vir aqui na frente, aproveita a oportunidade para a igreja perceber a decisão que você tomou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja engrandecido o teu nome, Senhor, porque o teu evangelho é para todos, Senhor, e hoje houve salvação nessa casa. A tua palavra nos ensina que o céu está em festa quando os pecadores se arrependem, ó Deus, e nós te louvamos, porque podemos lembrar o dia que nós tomamos essa decisão também. Ó Deus, escreve o nome desses homens, escreve o nome desses irmãos no livro da vida, e abençoa, conduz, Senhor, a vida deles para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça, que tem salvado pessoas com o evangelho tão simples, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar o culto dando a oportunidade, se os irmãos quiserem dar um abraço aqui nos nossos irmãos, aproveita e assim nós estamos encerrados. Deus abençoe.